Não é para consultá-los, é para evangelizá-los. Nos nossos grupos mediúnicos, nós trabalhamos com a evangelização dos encarnados e dos desencarnados. Quando os espíritos superiores se comunicam nos nossos grupos, aqueles que sabem mais que nós, nos ensinam o evangelho. Aqueles que se comunicam nos nossos grupos e sabem menos que nós ensinamos o evangelho para eles. Mas não consultamos. O Espírito não vem dizer, Moisés, cuidado com tal coisa da tua vida. Não. E muito menos eu vou perguntar, escuta, será que aquilo que eu vou fazer vai dar certo? Aquele negócio que eu estou arrumando aqui, será que eu vou ganhar a eleição para a reeleição daqui 2 anos? Não. Na casa espírita, nós não consultamos. Nós nos evangelizamos. Mas, se Moisés proibiu, é porque é possível. E Jesus, nós temos a passagem de Mateus, capítulo 17, 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós para um alto monte. Transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e as roupas se tornaram brancas como a luz. Nisso apareceram Moisés e Elias conversando com ele. João Batista já havia sido decapitado. E logo depois apareceu conversando com Jesus junto com Moisés. Possivelmente ele veio, né? Jesus, tudo certo, já me decapitaram, estou retornando para o mundo espiritual, está tudo certo lá, pode deixar que eu tomo conta. Elias é um espírito bastante evoluído. Então, veio só acertar os ponteiros ali. Ou, de repente, em alguma emergência lá, precisava do parecer de Jesus, vieram lá perguntar para ele. A realidade é que Jesus conversou com Moisés e Elias. Então, conversar com o morto também está no Evangelho de Jesus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer também. Ah, mas Elias não morreu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Não, tudo bem. Elias não morreu, mas Moisés morreu. Esse morreu, está escrito lá, meu servo Moisés morreu e foi enterrado na terra de Moabe e tal, e não entrará na terra prometida. Então, se não quiser aceitar, se quiser achar que Elias ficou 300 anos lá e não morreu, Moisés morreu. Então, pelo menos com um morto, Jesus conversou. Então, conversar com mortos também faz parte do cristianismo. Está dentro do ensinamento, da prática de Jesus quando ele esteve entre nós. Então, o que é que nós fazemos que não é prática cristã? Tudo que nós fazemos está dentro do cristianismo. Ah, mas vocês aplicam passe. Esse negócio de aplicar passe não é prática cristã. Ora, claro que é. Isso aí é muito mais do que as outras coisas, não é? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe suplicaram que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Aplicou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou, vês alguma coisa? E não é que ele via? Jesus impôs as mãos em uma série de situações. Não vamos ficar frisando todas, até porque são muitas. Mas imposição de mãos é uma prática rotineira de Jesus. Tudo que ele ia fazer, ele impunha as mãos, ele transferia magnetismo. Então, impor as mãos, aplicar o passe, não é? É prática cristã. Não, mas lá não está escrito passe. Tudo bem, podemos até mudar o nome, se for o caso, não é? Mas que é impor as mãos e passar energia, é. Então, é uma prática cristã e não era só Jesus, não. Atos dos Apóstolos. O pai de Públio estava de cama, com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo, rezou e impôs-lhe as mãos. E ele sarou. Pedro fazia isso rotineiramente. As pessoas punham até os doentes para a sombra de Pedro passar sobre os doentes e ficarem curados. Então, aplicar passe, impor as mãos, também está dentro dos ensinamentos do cristianismo, está dentro
da prática cristã. Nós somos cristãos. E nós praticamos o que está na Bíblia. Não só praticamos, nós estudamos os fenômenos que constam na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é muito mais espírita do que qualquer outra religião. Porque o que nós estudamos a fundo é o que está escrito lá. Voz direta, escrita direta, materialização. Por que essas coisas constam na Bíblia? Porque as pessoas escreviam o fantástico, o que era sobrenatural à época, o que chamava a atenção. E os fenômenos, claro, sempre chamaram a atenção. Então nós pegando a Bíblia em qualquer lugar que nós fomos lendo, nós vamos entendendo perfeitamente o que está acontecendo ali. Muito mais até que as outras pessoas. Por entender a sensibilidade, a mediunidade, por conhecer os seus descaminhos, não é? A sua finalidade, o porquê acontece, quando, em que circunstância, qual a finalidade, enfim. Nós entendemos muito mais, porque aquilo que nós lidamos é com o que nós trabalhamos, é aquilo que nós desenvolvemos. Então, nós temos o conhecimento total, somos, sim, cristãos e as nossas práticas são cristãs. Corpo espiritual, perispírito, tem no Novo Testamento? Levanta a mão. Quem acha que tem perispírito no Novo Testamento? O resto não acha? Mas perispírito, corpo espiritual é uma coisa que o Espiritismo ensina. Se o Espiritismo é cristão, tem que ter o Novo Testamento. Paulo, claro. É claro que tem. Mas não tem assim. Tem tido. Exatamente igual nós ensinamos. Porque nós não precisamos torcer a frase para ela dar certo na nossa religião, não. Quando a gente ensina, quando a gente estuda, é porque a gente já experimentou, já pesquisou, já viu, já tateou, já viu que a coisa funciona desse jeito. E quando a gente fala de cristianismo, de evangelho de Jesus, nós falamos daquilo que ele falou, do que era a prática de Jesus, do que ele ensinou. Não precisamos ficar torcendo para dar certo, não. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 55. É um texto bastante longo, eu não vou ler todo. Eu vou ler apenas os versículos mais chamativos para a gente entender que ele fala do corpo espiritual exatamente como nós espíritas falamos. Não é uma fumacinha, não é quando acordar no dia do juízo final, ou a alma vai para Deus, não sei como, não sei aonde, não sei de que jeito. O corpo espiritual como nós ensinamos. Capítulo 15, versículo 35 a 55. Insensato, o que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. E Deus lhe dá o seu corpo segundo quis, a cada uma das sementes o próprio corpo. Então vejam que nesse início ele fez uma separação, definindo a diferença entre o que você joga na terra e o que surge da terra. Ele usou como exemplo a semente, que a gente joga uma sementinha, normalmente redondinha, e nasce uma planta cheia de folha totalmente diferente da semente. Então ele está dizendo, o que você joga lá é uma coisa, o que surge de lá é outra coisa. E ele continua. Pois assim também será na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Corrupção aqui no sentido de corromper-se, de deteriorar-se. Semeia-se um corpo que se deteriora e surge um corpo que não se deteriora. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também o corpo espiritual. Qualquer Bíblia está escrito isso. A tradução pode estar um pouquinho diferente a palavra, mas exatamente isso.